Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, porque o Teu amor e a Tua graça aqui nos reúne. Estamos aqui pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo culto que ora te prestamos, os louvores a Ti entoados. Obrigado também pela Tua palavra, que sejamos edificados por ela, que o Senhor fale ao nosso coração, que, Pai, aquilo que está no Teu coração venha de encontro ao nosso coração. Usa-nos para a Tua glória, estamos aqui na Tua inteira dependência. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, os versos 15, 16 e 17. Nós estamos nesta série de sermões na primeira carta de João, com a ênfase no amor. Tudo passa, mas o amor permanece. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Eu leio o verso 15 e depois leiamos juntos o verso 16 e 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Juntos. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Irmãos, esse texto nos fala sobre o mundo e sobre o nosso amor pelo nosso Pai. E eu queria abordar com vocês nessa noite acerca daquilo que o mundo não pode nos dar. O que o mundo não pode nos dar. Muitas observações que eu faço aqui, eu devo ao Dr. Daniel Aquim. Dr. Daniel Aquim, ele tem um comentário de 1 João, excelente. Ele é presidente do Seminário Teológico do Sudeste, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e é líder também da Convenção Batista do Sul. Ele, então, faz alguns comentários muito interessantes desta perícope que acabamos de ler. Nós vamos falar, então, aqui de 3 coisas que o mundo não pode nos dar. Eu queria que o texto ficasse projetado para nós acompanharmos. No verso 15, nós vamos analisar aquilo que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar aquilo que nós precisamos. No verso 16, o mundo não pode nos dar aquilo que ele promete. E no versículo 17, o mundo não pode nos dar aquilo que é eterno. 3 coisas que o mundo não pode nos dar: aquilo que precisamos, aquilo que ele promete e aquilo que é eterno. Versículo 15 nós lemos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não pode nos dar aquilo que nós precisamos. Primeira coisa que aparece nesse texto é a palavra não. E isso nos impacta, porque não é uma proibição. E nós estamos na sociedade do tudo é permitido. Estamos na sociedade do sim. Estamos numa sociedade permissiva, aonde não há limites para se fazer o que se quer. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia está cheia de nãos. E os nãos, eles estabelecem os limites da nossa segurança e da nossa santidade. Os nãos que a Bíblia nos apresenta nos protege. São como que cercas de proteção, estabelecendo os devidos limites por onde nós devemos andar ou não andar, ir adiante ou não ir adiante,
ou até onde nós podemos ir. No caso aqui desse texto, o não aqui nos diz para nós não amarmos, o que nós não deveríamos amar. E no caso aqui o não é, não ame as coisas que há no mundo. A palavra mundo aqui na língua grega é a palavra cosmos. Tanto no Evangelho de João, como também nas suas cartas, a palavra cosmos, ela tem pelo menos 5 significados diferentes. Aqui, a palavra mundo é a ideia de alienação, é a ideia de tudo aquilo que é hostil a Deus, é a ideia das coisas terrenas que se desviam de Deus. Um teólogo, Dr. Marques Zervink, na sua análise do Novo Testamento grego, ele nos diz que a palavra cosmos aqui denota ocasiões do reino do pecado aonde ele é extremamente hostil a Deus. Mundo denota uma sociedade secular, uma sociedade que está alijada de Deus, uma sociedade que ignora Deus. Nós poderíamos então entender a palavra mundo aqui como a palavra século, o nosso século, daí a palavra secularização. E secularização é aquilo que nós estamos experimentando na nossa sociedade. E secularização poderia ser usado também como sinônimo de mundanização. E muitas vezes essa secularização tem entrado também dentro da igreja. O mundo não pode nos dar aquilo que precisamos. Não ameis o mundo. Aonde está o nosso coração? O pastor Diego já falou aqui no início do nosso culto acerca disso. Onde está o nosso coração? O que é que nós temos mais amado? Santo Agostinho dizia, você quer conhecer um homem? Procure saber o que ele ama. Nós somos os nossos amores, nós somos as nossas paixões, nós somos justamente aquilo aonde o nosso coração está posto. E é da natureza do coração humano ser amado e amar. Acontece que os objetos da nossa afeição, eles precisam ser ordenados, canalizados de forma correta, se nós quisermos realmente encontrar satisfação final e duradoura. João, portanto, nos ordena, não ameis o mundo, nem as coisas que pertencem ao mundo. Por quê? Por que não deveríamos amar o mundo, nem as coisas que pertencem ao mundo? Porque amar o mundo é não amar o Pai. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Aqui, irmãos, nós temos uma questão de integridade. Uma das coisas que Deus mais pede de nós é que nós sejamos íntegros. Sermos íntegros é não sermos divididos. Sermos íntegros, desculpe a palavra repetida, mas ser íntegro é ser inteiro. Deus, Ele quer o nosso coração por inteiro. Deus não nos quer com um pé no mundo e um pé na igreja. Deus detesta um coração dividido. Deus detesta os mornos, aqueles que não são frios nem quentes. E Deus é o que nós realmente precisamos. E Deus é aquilo que o mundo não pode nos dar. Nós vivemos hoje num mundo que poderíamos chamar mundo pós-Deus. Está lá na minha mesa de estudo, eu tenho um livro, eu esqueci o nome do autor, o título do livro é Pós-Deus. Nós já estamos vivendo num mundo pós-Deus, pós-ética, um mundo pós-cristão, um mundo pós-moral, um mundo completamente secular. Mas nós, eu e você, todo ser humano foi criado para adorar a Deus. Todo ser humano é um adorador. Todo ser humano sempre vai amar algum ídolo, sempre vai ter alguém para adorar, porque nós somos seres teorreferentes. Como diz em latim, somos seres coriam Deo,
ou seja, vivemos em relação a Deus e só nos autenticamos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, quando nós nos encontramos com Deus. E isso o mundo não pode nos dar. O mundo não pode propiciar a nós o nosso encontro com Deus. O que João então nos diz? Olha, escolha o seu amante. Quem é o seu amante? É a internet? São jogos de videogame? Quando eu atendia os alunos no seminário, no nosso seminário presbiteriano, vários dos alunos compartilhando as suas fraquezas e necessidades comigo, pedindo a nossa oração, o nosso conselho, eles diziam: pastor, eu não tenho tempo. Mas por que você não tem tempo? Eu vivo jogando videogame, pastor. É de manhã, à tarde e à noite. Minha mente só está nisso. Eu preciso ser liberto desse vício. E hoje nós temos muito crente viciado em videogames, viciados em internet, nas redes sociais. João está dizendo: escolha o seu amante, mas escolha o seu amante com cuidado, escolha o seu amante sabiamente. E João diz: escolha Deus, escolha o Pai, não escolha as coisas deste mundo. As coisas deste mundo são passageiras, e o que o mundo promete não nos dá. O mundo é um mundo de mentiras. Amar o mundo, irmãos, é darmos o nosso amor a um amante menor, a alguém que nunca pode nos satisfazer, alguém que nunca pode nos dar o que nós realmente precisamos. Então, esse é o primeiro ponto que vemos neste versículo. O mundo não pode nos dar o que precisamos. A segunda coisa que o mundo não pode nos dar, o mundo não pode nos dar aquilo que ele promete. Versículo 16: porque tudo o que há no mundo, vejam a expressão tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Este é um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque ele identifica em termos vívidos as armas que o mundo usa para nos seduzir às suas coisas. São as armas que o mundo usa para seduzir homens e mulheres a se juntarem ao seu lado. E, surpreendentemente, cada uma dessas armas reside, mora, habita dentro dos nossos corações. 3 armas aqui no versículo 16, 3 armas que o mundo usa contra nós. Percebem quais são? A primeira, a concupiscência da carne. A segunda arma, a concupiscência dos olhos. E a terceira arma, a soberba da vida. Só nesse verso aparece a palavra concupiscência 2 vezes. O que é concupiscência? Essa palavra é difícil, né? Difícil até de pronunciar. Na língua grega, o verbo é epidimeo. Epidimeo significa desejar ansiosamente por algo, cobiçar. E nós temos o substantivo epidemia. Epidemia denota um desejo impulsivo, sensual, contrário à vontade de Deus. Isso é a concupiscência. Essas 3 armas funcionam desde o jardim do Éden. Essas foram as 3 armas que Satanás usou para enganar Eva e Adão. Gênesis 3, versículo 6 nos diz: então a mulher viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável de se ver, concupiscência dos olhos, e que era desejável para obter sabedoria, a soberba da vida, querer ter mais do que é devido.
Mas não temos esse exemplo dessas 3 armas apenas no Éden. Nós temos também essas 3 armas usadas contra Jesus na sua tentação. Foram usadas agora no segundo Adão. As mesmas armas usadas no primeiro Adão são usadas agora no segundo Adão, na tentação de Jesus no deserto. Lá em Lucas 4, a partir do verso 1, ele explica que o diabo chamou Jesus para que ele diga a esta pedra que se transforme em pão, a concupiscência da carne. Então o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo, tentando Jesus com a concupiscência dos olhos. E finalmente a soberba da vida. Jesus é levado pelo diabo no pináculo do templo e o diabo desafia Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te proteger, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em alguma pedra. A soberba da vida. Mas nem mesmo a soberba da vida poderia levar o Salvador ao pecado. Irmãos, concupiscência da carne. Concupiscência da carne é a nossa tendência, a nossa inclinação para cumprirmos os desejos naturais de maneira contrária à vontade de Deus. Por exemplo, os nossos apetites sexuais, que muitas vezes dão lugar à imoralidade. Os nossos apetites físicos, que muitas vezes dão lugar à gula. E a gula geralmente é apresentada nas listas de vícios, junto com outros vícios, como a maledicência, por exemplo, contra a pornografia, por exemplo, aonde aparece na língua grega a palavra porneia. E por que nós cedemos à carne? Irmãos, ceder à carne é algo muito fácil. Ceder à carne, nós damos lugar à carne de forma muito fácil. O difícil é controlarmos a carne, mas nós controlamos a carne pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por que nós damos vazões à carne? É importante nós percebermos que nós somos pecadores, que nós não somos pecadores porque pecamos. Ao invés disso, nós pecamos porque somos pecadores. Jesus, ele fala no Sermão do Monte que ninguém é ladrão porque rouba. A pessoa é ladrão porque ela tem esse mal dentro dela. Ela tem dentro dela esse instinto para roubar. Jesus diz: olha, ninguém é assassino porque mata. Ele mata por causa do coração assassino que ele tem. Ser pecador está no nosso âmago. E para muitos, pecar é divertido, é sedutor, é atraente. Nós somos atraídos como um peixe é atraído pelo anzol e pela isca que está nesse anzol. Essa é a ideia que a palavra de Deus traduz para nós acerca da concupiscência da carne. Mas como se não bastasse a concupiscência da carne, nós temos ainda a concupiscência dos olhos. Olha, só de olhar você já pecou. Jesus vai dizer: olha, quem adultera não é quem comete o ato. Quem adultera é quem olha para uma mulher com olhos impuros. E diz Jesus: no seu coração você já pecou. O desejo dos olhos apela para os nossos afetos. Os nossos olhos são como o nosso desejo natural, ou eles vão ser bons ou eles vão ser maus. Irmãos, não há nada errado com o olhar, não há nada errado com os nossos olhos. Provérbios 20:12 diz: o ouvido que ouve e o olho que vê, foi o Senhor que fez a ambos. No entanto, os olhos são as janelas para a mente, para a alma, pelas quais os nossos desejos pecaminosos entram.
É por isso que Jesus disse lá em Mateus 5, 27 a 29. Vejam o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ah, pastor, mas eu não adultero. Ah, e aquela navegação lá na internet? Vendo coisas indevidas, você já adulterou. Jesus diz, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu coração. E ele diz ainda, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o para fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Os alunos que eu atendo no seminário, eu atendia, pastor, ore por mim, por causa da pornografia. Eu não consigo me ver livre da pornografia. Isso me assedia, a pessoa está pecando com seus olhos, é escravo da pornografia. Lembrem-se que foram os olhos de Davi que o levaram a um pecado que o acompanhou para o resto da vida. Davi olhou para uma mulher com olhos de adultério, e Davi matou, inclusive, o esposo desta mulher para ficar com ela. Davi cometeu esse adultério com os seus olhos. E eu digo, irmãos, cuidado com a internet. Adolescentes, jovens, cuidado por onde vocês andam no celular, naquilo que vocês veem. Tem um texto que, se você quiser abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 31, verso 1. Veja o que Jó 31, verso 1 diz. E se você puder hoje, na noite de hoje, faça esse compromisso com Deus que Jó fez. Jó 31, 1. Eu vou esperar vocês acharem. Marquem esse texto na sua Bíblia. Jó 31, 1 nos diz, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Na nova versão transformadora, NVT diz, fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Em outras palavras, na linguagem de hoje, Jó está dizendo, fiz uma aliança com os meus olhos, de nunca jamais olhar para uma mulher ou olhar para um homem com intenções impuras. A concupiscência dos olhos é uma grande arma que o diabo usa contra os crentes. A terceira e última arma, a soberba da vida. A soberba da vida diz respeito ao nosso orgulho, o orgulho das nossas posses, do carro que nós temos, da casa que nós temos. O orgulho é a soberba, é a vanglória, é a jactância, é a arrogância. Hoje nós vemos a soberba que se encontra naqueles que ostentam uma vida faraônica. E nós vemos muitas vezes esses ícones midiáticos, esses influencers e etc. e tal, esbanjando, ostentando carros de mais de $1 milhão, carros caríssimos, vidas nababescas em hotéis caríssimos. Eles querem impressionar os outros. E isso mostra a pessoa do eu, meu. É uma sociedade dos selfies, é a geração do eu, a me generation. São pessoas que glorificam a si mesmas ao invés de glorificarem a Deus. As pessoas fazem, irmãos, da sua carreira, do seu trabalho, os seus ídolos. Tem pessoa que faz dos seus títulos, da sua posição social, os seus ídolos. Tem pais que fazem dos seus filhos os seus ídolos. A soberba é idolatria. O orgulho, o poder, as posses, o prestígio, a posição social são essências de uma vida soberba, contrária a Deus.
Por isso que o texto está nos dizendo, cuidado com o que o mundo está prometendo. A soberba, essa pessoa não consegue ver aquilo que o Senhor Jesus disse e fez. O Senhor Jesus, irmãos, o Rei da Glória, ele virou esse sistema mundano de ponta cabeça. Sabem por quê? Jesus nasceu pobre e Jesus viveu pobre. Jesus não teve um berço de ouro. Jesus, ele dormiu primeiramente numa manjedoura. Jesus não teve pais ricos, ele não tinha pedigree, vamos assim dizer. Jesus não foi educado numa faculdade famosa. Jesus não veio de um famoso seminário, nem os seus discípulos. Jesus viveu numa cidadezinha pequena e desprezível. Jesus, enquanto homem, ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Jesus era pobre, ele não tinha posses nem bens. Jesus andava com gente marginal, publicanos e pecadores, e agora nós vemos pastores na mídia ostentando vidas nababescas, pastores evangélicos cobrando propina. A concupiscência da soberba, isso é coisa mundana, temos que nos policiar em relação a isso. Vejam o exemplo de Jesus. Sabe qual é o antídoto contra a soberba? É uma vida humilde. Olhe para Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmão, Jesus quer que nós sejamos humildes, sermos humildes, aprendermos com Jesus. Isto é o que o mundo não pode nos dar. Aquilo que o mundo promete é falsidade. Mas em terceiro e último lugar, se puder colocar o texto, versículo 17, o mundo não pode nos dar aquilo que é eterno. Verso 17 nos diz, ora, o mundo passa. Irmãos, o mundo passa. Pedro fala que você pode olhar para uma pessoa como uma rosa, uma flor muito bonita, mas no outro dia ela já murchou. E Pedro diz, assim é a nossa vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse versículo conclui o argumento do apóstolo João ao contrastar os dois amores, as duas vidas, as duas abordagens de vida. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. E eu pergunto, por que ficar do lado do mundo? Hoje nós vivemos num mundo vazio, um mundo líquido. No dizer de Zygmunt Bauman, um mundo líquido, um mundo vazio. E ele escreveu ainda esse outro livro, não só Sociedade Líquida, mas Sociedade Vazia, o mundo vazio, um mundo de máscaras, um mundo de falsificações, um mundo destituído de valores e de virtudes, um mundo cheio de vícios. Essa cantora agora que está sendo ovacionada, aplaudida por todas as mídias, e porque ela está no primeiro lugar aí do top das músicas mais ouvidas, uma mulher, Anitta, né? Acho que é Anitta o nome dela, aí todo mundo está fazendo assim, ó. Anitta. Irmãos, uma mulher com uma vida completamente devassa, e ela se torna ícone, um mundo de vícios e não de virtude. O que o mundo oferece é mentira, por conseguinte, tudo que esse mundo oferece é passageiro. Como dizem os sociólogos, é algo que desmancha no ar, não é eterno. O mundo, amados, esse sistema maligno, enganoso, mundo de Satanás,
está continuamente passando, e todos os seus desejos, todas as suas promessas, passando junto com ele. Lembrem de uma coisa: os prazeres que o mundo oferece são passageiros. As alegrias que o mundo oferece são passageiras. As esperanças que o mundo oferece são falsas. Mas, como diz o final do verso 17, a palavra de Deus permanece. O amor de Deus permanece. Quem faz a vontade de Deus permanece nele e tem a vida eterna. Quem faz a vontade de Deus experimenta aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Quem faz a vontade de Deus tem uma vida que não passa, tem um amor que não acaba, tem uma esperança que não frustra. Nós somos chamados a permanecermos no amor de Deus. Ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Jesus disse: quem ama o mundo é inimigo de Deus, e quem ama a Deus é inimigo do mundo. Quem você tem amado, o mundo ou Deus? Quero concluir, e eu concluo com uma história bíblica, a história de uma personagem não muito famosa. O nome dessa personagem é Demas. Já ouviu falar de Demas? Demas aparece nas páginas do Novo Testamento. Demas é uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque diz respeito a um homem chamado. Ele não é muito conhecido, mas a sua vida serve como lição importante e trágica para aqueles de nós que amam de fato o Pai que enviou o seu Filho a esse mundo. Nós ouvimos falar de Demas pela primeira vez em Colossenses 4,14, aonde Demas está trabalhando duro pelo Evangelho ao lado de Lucas. Demas aparece listado junto com quase 10 outros no seu serviço fiel a Cristo, Colossenses capítulo 4. E nós não vamos depois ouvir falar de Demas em momento algum, a não ser no final do ministério do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e no finalzinho da vida de Paulo, Paulo lembra-se de Demas, e lá nós temos Paulo dizendo: Demas me abandonou porque ele amava este mundo presente. A NVT, a nova versão transformadora, diz: ele ama as coisas desta vida. A gente pode, assim, quase que sentir o coração do apóstolo Paulo se quebrando, enquanto Paulo escreve justamente essas palavras acerca de Demas. Participou do ministério de Paulo, mas amou mais as coisas desta vida do que o próprio Deus. Vamos aprender, irmãos, com esta infeliz história de Demas. Não deixe o amor pelas coisas desta vida ofuscar o seu amor pelo Pai Celestial. Não deixe que o amor pelas coisas desta vida te leve a correr atrás daquilo que é passageiro. Que o nosso amor seja todo de Deus. Que amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Foi o texto que o reverendo Diego leu no início do culto. Que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Lembremos, portanto, destas 3 coisas que o mundo não pode nos dar, mas apenas Deus. O mundo não pode nos dar o que precisamos, apenas Deus pode nos dar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na versão inglesa diz: o Senhor é o meu pastor e nada eu desejarei. Porque se o Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. E isso o mundo não pode nos dar.
Em segundo lugar, o mundo não pode nos dar aquilo que ele promete. Que o mundo promete: alegria, prazer, realização, satisfação plena. Irmãos, o mundo não pode nos dar isto, apenas Deus. E o mundo não pode nos dar o que é eterno, só Deus pode nos dar. O único que pode nos dar tudo o que precisamos é o Deus eterno, é o Senhor, o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Shalom.